Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à segunda atividade do dia de hoje. Eu sou Marco Vinolo, vou coordenar o painel Biologia da Inflamação, o qual contará com outros dois pesquisadores que apresentarão palestras. Então, eu já agradeço de antemão a presença da professora Denise Fonseca e da professora Zana Rodrigues, que comigo formarão esse painel. Agradeço o convite do Hernandes e da comissão da FESB, é um prazer estar aqui. Esse painel vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai ter as apresentações e depois, entre cada apresentação, a gente vai ter 5 minutos para a realização das perguntas. Lembrando que para fazer as perguntas é colocar pergunta em caixa alta no Facebook, enviar, e, por favor, permaneçam até o final e participem da enquete que vai ser feita ao final desse painel. Bom, dando início, então, à primeira apresentação, como eu disse, eu sou o Marco Aurélio Ramires Vinolo, eu sou formado em farmácia e bioquímica pela USP, fiz doutorado direto no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde também fiz pós-doutorado. Eu sou coordenador do Laboratório de Imunoinflamação no Instituto de Biologia da Unicamp, e hoje eu vou falar um pouco a respeito dessa interação que é muito interessante, que ocorre entre componentes da alimentação, então fibras da dieta, os componentes microbianos que participam do nosso organismo, fazem parte do nosso organismo, no caso a microbiota, principalmente a microbiota intestinal, e o sistema imunológico, que tem um papel muito relevante na defesa do nosso organismo e que é um dos principais componentes no processo inflamatório. Bom, para essa apresentação eu separei em duas partes. Então, inicialmente, eu vou contextualizá-los um pouco do tópico, vou falar algumas coisas gerais a respeito da interação microbiota-hospedeiro, coisas bem gerais, só para dar uma ideia. Vou descrever um pouco a respeito dessa tríade que nós exploramos no laboratório, então, como os alimentos atuam na microbiota e esse conjunto regula o sistema imunológico. Vou descrever um pouco a respeito das moléculas que nós especificamente estudamos, que são moléculas derivadas da microbiota, chamados ácidos graxos de cadeia curta. E na segunda parte eu vou usar para mostrar exemplos de estudos desenvolvidos no meu laboratório. Então, inicialmente, um estudo que focou no modelo de infecção intestinal e depois um estudo que ainda não foi publicado, está submetido, que trata de a regulação de hipóxia e ativação de umas células específicas que eu vou descrever mais adiante, que são as ILCs. Bom, aqui todo mundo tem já uma noção do que é microbiota. Esse é um tema muito divulgado, amplamente divulgado, né? Mas só para a gente começar, a microbiota é o conjunto de micro-organismos que colonizam diferentes tecidos no nosso corpo. Esses micro-organismos, tanto vírus, bactérias, fungos e protozoários, eles estão em contato direto e íntimo com as nossas células. E esse contato é mais intenso nos tecidos que fazem interface entre o meio interno e meio externo, ou seja, trato gastrointestinal, trato respiratório, trato geniturinário, pele, e eu chamo atenção para o trato gastrointestinal, que é o local onde a gente tem as interações mais intensas, né? Por ser o local onde a gente tem maior quantidade, maior densidade de micro-organismos de todo o nosso corpo, e por ser o local que até o momento essas interações elas são mais estudadas. Bom, a gente sabe, isso vem principalmente dos últimos 10 a 15 anos, que as interações entre os micro-organismos que compõem a microbiota e as células humanas são essenciais para a manutenção da homeostase. Então, a gente sabe que existe uma complexa interação entre micro-organismos e células do hospedeiro, células humanas, e essa interação ela é bidirecional, ela envolve tanto sinais provenientes da microbiota que regulam células humanas, incluindo, por exemplo, o sistema imunológico, como eu vou mostrar mais para frente, e, por outro lado, as nossas células regulam a colonização dos tecidos pela microbiota. Essa interação ela é regulada por vários fatores, incluindo
fatores intrínsecos do hospedeiro, como, por exemplo, a genética, mas também depende de vários fatores ambientais, incluindo dieta, uso de fármacos e outros fatores. E o interesse se voltou a esse tema, né, nos últimos anos, porque várias tecnologias foram desenvolvidas e permitiram a gente avaliar melhor essa interação, e esses estudos permitiram mostrar que essa interação, o balanço entre essa interação é essencial para a manutenção da homeostase e que em várias doenças há uma mudança desse balanço, ao desenvolvimento, por exemplo, de uma microbiota alterada, desbiótica, e a transição do estado de homeostase saudável para um estado de patologia de doença. Isso é muito bem definido para várias doenças, né, incluindo doenças metabólicas, como, por exemplo, a síndrome metabólica, diabetes tipo 1, tipo 2, mas também para várias outras doenças, as quais anteriormente não havia uma associação clara nem esperada entre os componentes microbianos e o desenvolvimento dessas doenças, como é o caso, por exemplo, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares e também para alguns exemplos de doenças infecciosas, como eu vou mostrar mais para frente na minha apresentação. Bom, nesse contexto, o que meu laboratório tem como foco é entender como se dá a interação entre esses três componentes. Então, o componente ambiental, a dieta, os componentes nutricionais da dieta, como eles interagem com os componentes da microbiota, e meu laboratório particularmente está interessado na microbiota intestinal, e como que isso reflete no hospedeiro, principalmente como reflete sob a ação, funcionamento e ativação das células do sistema imunológico. Então, a ideia é entender como que essa tríade funciona e como que a gente pode atuar para prevenir doenças ou tratar algumas condições patológicas. A gente sabe, isso vem principalmente dos últimos 5 anos, que já existem alguns mecanismos moleculares linkando esses componentes. Aqui eu coloco alguns exemplos. Então, por exemplo, os ácidos biliares, principalmente os compostos derivados da metabolização de ácidos biliares, eles são sabidamente moléculas geradas por componentes microbianos e que atuam em diferentes componentes do hospedeiro, incluindo, por exemplo, regulação de células T regulatórias, que são células muito importantes para a manutenção da homeostase intestinal, por exemplo. Existem componentes de proteínas, então aminoácidos que são modificados por componentes bacterianos e geram moléculas bioativas que regulam tanto o sistema imunológico quanto outros sistemas. E, por fim, os ácidos graxos de cadeia curta, que são as moléculas que meu laboratório foca e é o principal ponto que a gente estuda, que são moléculas geradas a partir da fermentação de componentes da dieta, especificamente fibras dietéticas. Esses componentes são clivados, são utilizados por componentes da microbiota e geram os ácidos graxos de cadeia curta, que têm vários efeitos no hospedeiro, como eu vou mostrar adiante. Bom, aqui só para dar uma ideia a vocês, quando a gente fala dessa interação e fala dos ácidos graxos de cadeia curta, a gente está falando de moléculas que são geradas a partir da fermentação de componentes da dieta, principalmente fibras, que são moléculas complexas, que a gente não tem enzimas próprias para fazer clivagem, então a gente se utiliza da maquinaria microbiana. Então a microbiota cliva essas moléculas, utiliza as moléculas clivadas para a geração de energia e produz como subprodutos os ácidos graxos de cadeia curta, incluindo o ácido acético, acetato, ácido propiônico, propionato e ácido butírico ou butirato. Como esperado, essas moléculas elas vão ser muito mais, vão ser encontradas em concentrações muito mais altas em locais onde a gente tem maior quantidade de bactérias, ou seja, no intestino, principalmente no intestino grosso. Bom, o que se sabe dessas moléculas? Então, como eu disse anteriormente, essas moléculas, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são gerados no intestino, principalmente pelo processo de fermentação microbiana de componentes da dieta, e uma vez lá eles atuam tanto nos outros componentes microbianos, então eles servem como nutrientes para várias bactérias, inibidores para alguns tipos bacterianos, e também podem atuar sobre o hospedeiro. Então a gente sabe que esses compostos eles são absorvidos ativamente pelo epitélio intestinal, são uma fonte muito importante de geração de energia no epitélio, e além disso, eles também alcançam a corrente sanguínea
de onde eles podem alcançar diferentes tecidos. E hoje a gente já sabe que esses compostos conseguem regular diferentes aspectos da fisiologia humana. Então, eles têm vários efeitos estruturais, vários efeitos sobre órgãos metabolicamente importantes, como, por exemplo, secreção de insulina pelo pâncreas, neoglicogênese no fígado, e também tem, como eu vou mostrar mais detalhes na segunda parte dessa apresentação, efeitos importantíssimos sobre os componentes do sistema imunológico. Bom, como é que eles fazem isso? Então, essas moléculas, uma vez que chegam na corrente sanguínea, elas vão atuar por diferentes mecanismos nesses órgãos e tecidos. O que a gente já sabe hoje, e aqui é só um resumo do que está na literatura, é que existem diferentes sensores dessas moléculas, ou seja, proteínas, principalmente, que são reguladas, que têm sua atividade regulada, são ativadas ou inibidas pela interação com os ácidos graxos cardíacos. Então, uma das principais classes que faz isso são receptores acoplados à proteína G, são receptores que ficam na membrana celular e que sinalizam para dentro da célula, ativando várias vias intracelulares. E aí aqui eu gostaria só de chamar a atenção para o receptor FFR2 ou GPR43, que eu vou falar adiante em mais detalhes. Um outro grupo de mecanismos envolve o controle do empacotamento das histonas e, na verdade, do DNA nas histonas, então a regulação de acilação de histonas e proteínas não histonas, que é muito importante para a regulação da expressão gênica, que eu não vou tratar nessa apresentação, mas é algo que a gente estuda também. E, por fim, um terceiro mecanismo é a regulação de fatores de transcrição diretamente. Nesse caso, a gente estuda um fator de transcrição que ele é regulado por tensão de oxigênio, que é o fator induzível por hipóxia, ou RIF, que ele também é um dos sensores que atua na mediação dos efeitos dos ácidos graxos cadeia curta e que eu vou explorar principalmente na parte final da minha apresentação. Bom, dito isso, o que meu laboratório tem como interesse é entender como que essas interações se dão. Então, a gente tem de um lado a dieta, microbiota, e do outro lado o sistema imune e as células do hospedeiro. O que a gente quer saber é como que essas interações se dão. E, principalmente, como que a gente pode mexer nessas interações em condições de doenças. Então, condições inflamatórias, condições infecciosas. Para isso, a gente usa basicamente de modelos experimentais e de estratégias que atuam tanto no aumento da produção dessas moléculas, dos ácidos graxos de cadeia curta, quanto estratégias que levam à redução da produção desses compostos. E aí a gente consegue estudar em modelos experimentais como que essa interação ela é relevante em diferentes contextos, incluindo o contexto inflamatório infeccioso e também avançar a respeito dos mecanismos moleculares envolvidos. Bom, dito isso, eu vou começar a minha segunda parte de apresentação, na qual eu vou tratar dessa doença chamada, na doença infecciosa causada pela bactéria Clostridioides difficile. Então, esse aqui é um trabalho que vem sendo desenvolvido no meu laboratório há mais de 5 anos. A gente começou com essa doença por saber que é uma doença que ela está associada ao uso de antibióticos, ela é uma doença causada por uma bactéria, a Clostridioides difficile, a qual produz toxinas, e essas toxinas, elas atuam destruindo o epitélio intestinal, causando todo um processo inflamatório, e a gente sabia que essa colonização e produção de toxina estava associado a um quadro de desbiose ocasionado pelo uso de antibiótico. Então, nossa proposta foi, bom, será que dando fibras para um modelo experimental, ou mesmo os compostos ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem alguma reversão da doença? Então, a gente fez exatamente isso, e aí aqui eu vou mostrar alguns resultados que a gente obteve. Então, a primeira estratégia que a gente fez foi usar dietas que continham um conteúdo maior de fibras solúveis. Então, a gente tinha uma dieta chamada High Fiber Diet, que tem 10% de fibra solúvel, e uma dieta Low Fiber Diet, que não tem fibra solúvel, ela tem apenas fibra insolúvel celulose. E aí a gente estudou no modelo animal qual era a resposta frente à infecção. E aí, como vocês podem ver aqui,
o animal que ele está infectado, ele desenvolve toda uma sintomatologia, a gente consegue avaliar isso através de um score clínico, e o que a gente vê é que esse animal tratado, mantido em dieta rica em fibra, ele tem uma proteção nesse modelo de infecção. Essa proteção, ela foi observada tanto quando a gente avaliou o score clínico, quanto quando a gente avaliou parâmetros histológicos do tecido afetado, no caso do colo. E uma coisa interessante que a gente observou, pelo menos no uso dessa estratégia que a gente empregou, que o ácido graxo cadeia curta que estava aumentado era o ácido graxo chamado acetato ou ácido acético. Então, considerando isso, a nossa ideia foi, a seguir, testar se esse composto teria algum efeito por si só nesse modelo. Então, a gente fez basicamente a administração desse composto, no mesmo modelo animal, e como vocês podem ver aqui, efetivamente ele teve um efeito protetor. Então aqui eu tenho um animal tratado com acetato, ele tem uma sintomatologia bem menos grave do que um animal que não recebeu acetato ou que recebeu placebo. Isso se reflete em vários parâmetros, incluindo um que eu gostaria de chamar a atenção, que está aqui, que é a translocação de bactérias para diferentes órgãos. Então a gente sabe que um dos efeitos da infecção por Clostridium difficile é a quebra da barreira epitelial e aí, consequentemente, a passagem de bactérias comensais para diferentes órgãos, podendo desenvolver um quadro de sepse e, eventualmente, levar à morte. A gente viu que esse tratamento ele estava associado a uma proteção nesse parâmetro. A seguir, a gente começou a buscar um mecanismo molecular envolvido nisso. E aí, um dos principais resultados que a gente obteve foi o resultado mostrado aqui nessa figura. Então, a gente pegou o animal que é nocaute para o receptor FFR2, que é um daqueles receptores acoplados à proteína G, e fizemos os mesmos tratamentos que a gente tinha utilizado até aqui. Então, a gente pegou o animal wild type, que expressa o receptor, tratamos com acetato. Aqui, vocês podem ver que esse animal ficou protegido em relação ao controle dele. Quando a gente fez a mesma coisa no animal nocaute, a gente não observou proteção. Na verdade, os dois, tanto o wild type tratado ou não, eles tiveram uma doença mais acentuada do que o animal wild type tratado com acetato. Então, isso aqui nos indicou que esse receptor, de alguma maneira, deveria participar desse processo. E um outro ponto que nos chamou muita atenção é que, dentre os vários pontos que diferiam na resposta ao acetato no wild type e no animal nocaute, a gente viu que havia uma citocina chamada interleucina 22. Essa citocina, ela é induzida pelo tratamento com acetato e ela não é induzida no animal nocaute, ou seja, na ausência do receptor. Então, a gente aventou a hipótese de que talvez a produção dessa citocina seria o mecanismo protetor por trás da ação do acetato. Então, só para contextualizar, essa é uma citocina produzida por vários tipos celulares, incluindo linfócitos telociliares e também células inatas linfóides, como é o caso das células inatas linfóides do tipo 3, que eu vou detalhar mais adiante. E essas moléculas ela têm efeitos importantíssimos sobre o epitélio. Elas protegem contra danos epiteliais e também são muito importantes na interação com a microbiota. Então, para testar se essa molécula seria importante, seria o alvo do acetato, o que a gente fez foi utilizar duas estratégias. Então, utilizamos animal nocaute, então, novamente, meu wild type, ele tem proteção, animal nocaute perde-se essa proteção, é o azul aqui, e utilizamos também anticorpos que bloqueavam, neutralizavam a ação da IL-22. E aí vocês podem ver aqui nesse gráfico que esses animais, eles têm uma doença bem mais acentuada do que os animais que receberam tratamento, inclusive do que os wild type. Bom, baseado nisso, a gente começou a pensar quem seria a célula produtora dessa IL-22. Então, a IL-22 ela é importante, mas quem está produzindo isso? E aí a gente fez alguns experimentos com modelos animais nos quais a gente deleta células T e B, a gente não tem essas células nesses animais, nos RAG, ou seja, a gente tira esse componente de produção. Nesse caso, a gente continua tendo a proteção pelo acetato e fizemos também um outro modelo no qual, além de tirar os linfócitos T, a gente também tira as células inatas linfóides, que é o RAG2, a cadeia gama de L2 nocaute, duplo nocaute. Nesses animais, a gente perdeu a proteção, chamando a atenção que as ILCs poderiam estar envolvidas nesse efeito. Bom, para explorar melhor essa ação,
Então, a gente entrou em contato com um grupo que era especialista no estudo de LCs. E aqui, só para vocês terem uma ideia, o que são essas células? Essas daqui são células da chamada imunidade inata, são células que têm padrões de expressão de fatores de transcrição e também de citocinas muito similar a dos linfócitos T auxiliares, TH1, TH2, TH17, só que essas daqui são células que não expressam receptores recombinados e que se acredita elas são uma resposta rápida frente a um estímulo. Tá? Essas células, principalmente as células inatas linfóides do tipo 3, são importantíssimas na barreira epitelial. Então, são células que sinalizam através de citocinas para as células epiteliais, para manter essa barreira e também para controlar a microbiota. Bom, o que a gente fez foi estabelecer uma colaboração com o Marco Colonna, que é um pesquisador da Washington University, ele é a referência em estudos de LCs. Basicamente, o que a gente observou foi que um tipo de LCs estava aumentado quando o tratamento com acetato e que o efeito do acetato dependia dessas LCs. A gente mostrou isso através de diferentes ferramentas. Aqui eu vou mostrar só um dos dados. Então, a gente tem um animal chamado Horgamate AHR, que é um animal que tem uma deficiência de LCs do tipo 3, eu perco o efeito protetor do acetato quando eu tenho deficiência dessas células, indicando que essas células estavam envolvidas. Né? A gente, a seguir, foi investigar como que o acetato estaria atuando nessas células. A gente mostrou que não era via um efeito direto nelas, quando põe in vitro e estimula com acetato, a gente não tem efeito algum. Só que quando a gente faz a mesma coisa com células isoladas do animal tratado com acetato, a gente vê um aumento da resposta. Vários outros resultados indicaram que essas células elas têm um aumento na expressão de receptores de L1. E aí a IL-1 é um dos sinais para ativação e produção de L22 por essas células. A seguir, a gente caracterizou as principais células produtoras de L1-beta nesse modelo e mostramos que havia produção em grandes quantidades de L1-beta por neutrófilos estimulados com acetato, que isso era perdido no nocaute, o que nos levou à hipótese de que os neutrófilos, via receptor FFR2, aumentam a produção de L1-beta, a qual atua nas LC3, aumentando e corroborando com o aumento de IL-22. Esse trabalho foi publicado e eu fico aberto, se alguém quiser fazer uma pergunta, mandar algum comentário depois, fiquem à vontade, eu vou ter o maior prazer em explicar todos os outros detalhes que eu não tive tempo de falar aqui. Além desse trabalho, eu gostaria só de chamar a atenção para um outro estudo que a gente terminou agora, então enviamos para publicação, o qual trata de um outro mecanismo de ação dos ácidos graxos de cadeia curta, que é a ativação de um fator induzido por hipóxia, o RIF. A gente sabe que no intestino existe uma hipóxia fisiológica e os ácidos graxos de cadeia curta, eles são importantes na manutenção dessa hipóxia fisiológica e na ativação do fator de transcrição RIF1. A gente sabe que a ativação desse fator de transcrição é muito importante na resposta do epitélio, a gente já tem trabalhos, inclusive, publicados nesse sentido, mas o que a gente decidiu estudar nesse trabalho que foi terminado recentemente foi qual seria o papel desse fator na ação de células linfóides inatas do tipo 3. Então, novamente, isso daqui são aquelas células do sistema imune inato que são muito importantes para a manutenção da barreira epitelial. E a gente então a gente aventou a hipótese de que ácidos graxos de cadeia curta contribuiriam para um ambiente hipóxico, estabilizariam o fator induzido por hipóxia, e isso regularia a atividade dessas células. Para testar isso, a gente inicialmente utilizou uma estratégia bem simples, então a gente utilizou de células isoladas do intestino delgado, estimulamos essas células in vitro em diferentes condições, com as citocinas que essas células respondem, e depois a gente fez uma avaliação funcional dessas células. E a gente utilizou duas condições, então normóxia e hipóxia, que só para a gente passar rapidamente, o que a gente observou foi, quando a gente coloca essas células em hipóxia, a resposta dessas células ela é aumentada frente ao estímulo,
Desculpa, eu estou tendo um problema aqui para fechar o bate-papo. Pronto, desculpa. Essas células, elas têm um aumento da resposta, então elas produzem mais IL-22 com hipóxia e também produzem mais IL-17. A gente viu que essas células são mais ativadas, também proliferam mais e que a gente tem um envolvimento do fator induzido por hipóxia por trás desses efeitos. Então a gente viu isso tanto in vitro, né? A gente então avaliou a estabilização de HIF-1-alfa em ILC3 ativadas, mantidas em hipóxia e normóxia. A gente viu um aumento, como esperado, do fator de transcrição. Vimos também um aumento de expressão de genes alvos desse HIF-1-alfa. Para avaliar se isso seria relevante, a gente utilizou algumas moléculas que atuam na via. Então, utilizamos um inibidor de PHDs, que são enzimas que levam à degradação de HIF, e um estabilizador, uma molécula que diminui a expressão de HIF-1-alfa, ou seja, atua como um inibidor de HIF. O que a gente observou nesses experimentos, conforme mostrado aqui, foi que quando a gente coloca o estabilizador de HIF, a gente tem um aumento de produção de IL-22, tanto em normóxia, quanto em menor grau em hipóxia, e quando a gente faz o contrário, ou seja, coloca o inibidor, a gente tem esse efeito contrário, a produção diminui, principalmente em condição de hipóxia. A gente investigou isso também no modelo in vivo, então a gente utilizou de animais com direção tecido específica do fator induzido por hipóxia, a gente validou que nesses animais havia menor expressão do fator induzido por hipóxia e mostramos em vivo que havia menor ativação das ILC3 quando, ex vivo, quando estimuladas na presença de estabilizador de HIF, mostrando que o HIF, sim, era importante para a ativação dessas células. A gente fez todo um grupo de experimentos testando condição em hipóxia e normóxia em vivo, na qual a gente resumidamente mostrou que quando o animal está em condição de hipóxia, ele tem uma maior ativação de células ILC3, e isso é revertido, é bloqueado quando a gente não tem a expressão do HIF-1-alfa apenas nas células ILC3. A gente mostrou também que essa relação entre estabilização de HIF na ILC3 era importante para a proteção dos animais frente a um estímulo infeccioso. Então, a gente testou no mesmo modelo que eu mostrei anteriormente, que é o modelo de infecção por Clostridioides difficile. Tá? Os animais, eles ficam protegidos, eles têm, o animal wild type tem HIF-1-alfa, ele tem um comprimento de intestino muito maior do que os animais nocautes, indicando que ele tem uma proteção em comparação com o animal nocaute, e isso estava associado a uma maior quantidade de ILC3 que produzem IL-22. Bom, eu vou pular aqui essa parte, mas indo direto ao ponto, o que a gente observou nesse trabalho é que a condição de hipóxia, a qual é induzida pelos ácidos graxos curtos, proveniente da alimentação das fibras, ela favorece a ativação das células inatas linfóides do tipo 3. Isso molecularmente envolve uma interação de HIF-1-alfa com ROR-γt e expressão de citocinas chaves para esse tipo celular, incluindo IL-22 e IL-17, os quais são importantes para a proteção do epitélio intestinal. É interessante que acabou de sair um trabalho na semana passada mostrando um outro aspecto que a gente não explorou diretamente, que é a regulação do HIF-1-alfa diretamente pelos ácidos graxos de cadeia curta, corroborando o que a gente estava mostrando. Bom, para finalizar, eu gostaria de voltar naquele esquema inicial e eu espero que tenha ficado para vocês que os ácidos graxos de cadeia curta, eles são mediadores importantes produzidos pela microbiota e que atuam nesse sistema, regulando diferentes células, incluindo células epiteliais, células inatas linfóides e também outros tipos celulares que eu não mostrei aqui, e que esse pode ser um caminho para a gente prevenir ou tratar patologias, incluindo patologias infecciosas. Eu termino agradecendo os vários colaboradores que participaram dos nossos trabalhos e que sem eles não seria possível, e principalmente os alunos diretamente envolvidos nesse projeto no laboratório. O laboratório só funciona porque tem alunos espetaculares, alunos e pesquisadores espetaculares que trabalham junto, que fazem um trabalho brilhante aqui no grupo. Eu chamo a atenção para o Zé Luiz, que foi o primeiro autor do primeiro trabalho, e divide a coautoria do segundo com a Laís.
e os outros participantes dos dois estudos, né? A Patrícia, que é a segunda autora no primeiro estudo que eu mostrei, o Jefferson, a Jaqueline e a Sara, dentre outros. Afinal, eu também gostaria de agradecer às agências de fomento que nos permitiram desenvolver esse trabalho. Com isso, eu termino minha apresentação. Bom, eu fico à disposição para perguntas. Quem quiser fazer as perguntas, por favor, mande pergunta com caixa alta. Eu vou começar respondendo uma pergunta que foi realizada pelo Carmo João. Então, a pergunta é: o ácido acético é um ácido graxo? Essa aqui é uma pergunta que parece simples, mas, na verdade, ela envolve vários fatores, né? Não é tão simples de responder. E essa molécula ela é classificada como um ácido graxo, ela é denominada ácido graxo de cadeia curta, mas, na verdade, ela não é uma molécula que tem as características dos ácidos graxos, porque ela não é uma molécula lipofílica. Então, na verdade, a gente chama como ácido graxo incorretamente, porque essa molécula não é lipofílica, ela é hidrofílica, assim como o propionato e o butirato. Mas, assim, por fatores históricos, a gente mantém a terminologia que vem sendo utilizada na literatura. Então, respondendo, essas moléculas não são ácidos graxos, mas são chamadas de ácidos graxos por causa de um fator histórico, né? Tem uma outra pergunta que chegou agora aqui, da Luísa Optresca. Vocês caracterizaram os micro-organismos da microbiota que mais contribuem para a produção do acetato? Eles estão reduzidos na infecção por Clostridium difficile? Bom, excelente pergunta. Eu consigo responder em parte essa pergunta. A gente fez análise da microbiota nesse modelo animal e o que a gente não chegou a ver as vias de produção dos ácidos graxos de cadeia curta, mas o que eu posso dizer é que a gente observou redução de vários componentes da microbiota que são importantes para a produção, tanto do ácido graxo de cadeia curta acetato, quanto de outros ácidos graxos de cadeia curta, como é o caso do butirato. E a gente, inclusive, explorou em um outro trabalho o efeito do butirato, o qual parece ter uma ação principalmente em células epiteliais. Ótimo. Agradeço pelas perguntas, agradeço pela oportunidade de participar aqui desse painel. Dando continuidade ao nosso painel, eu gostaria de chamar a próxima palestrante. É um prazer apresentar a Denise Fonseca. A Denise ela é bióloga na Unesp, ela é mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, fez pós-doutorado tanto na USP em Ribeirão Preto quanto no NIH, e é uma das referências no estudo de mucosa intestinal no Brasil. Ela tem várias importantes contribuições no campo, como ela vai apresentar para vocês. Obrigado pela participação, Denise. Bom, Marco, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela apresentação. Gostaria de agradecer pela FESB, por esse convite, mais um ano aqui, poder participar com vocês nessas condições especiais, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que episódios de infecção na mucosa podem apresentar consequências a longo prazo para o hospedeiro, de uma maneira, então, dependente de microbiota. Então, esse costumava ser o meu primeiro slide de quase todas as minhas palestras. Então, eu tinha um orgulho muito grande de apresentar esse slide e dizer que nós estamos evoluindo, que mudanças no estilo de vida da população, como melhoria nas condições sanitárias, como o uso de nutrientes e suplementos alimentares, vacinas e antibióticos estão melhorando a nossa vida e diminuindo de maneira drástica a incidência de infecções, muitas vezes letais, como a febre amarela, a difteria, febre tifoide, hepatite, tuberculose, e aí, de repente, a gente se vê no meio de uma pandemia, né? Estamos todos aqui tendo esse congresso de uma forma tão especial, porque surgiu um vírus que está acometendo o mundo todo. Então, a gente vê
que, embora a gente faça todo esse esforço para conseguir controlar essas infecções, volta e meia a gente se depara com novos patógenos, causando infecções e infecções nos tecidos de barreira, em particular as mucosas, no caso da Covid-19, a mucosa pulmonar. Mas a mucosa intestinal, ela também é muito acometida por infecção. Patógenos gastrointestinais infectam pessoas no mundo todo. Como vocês podem ver aqui nesse gráfico, o Brasil está entre os países onde a gente encontra uma alta incidência de infecção gastrointestinal. É estimado pelo CDC, só para vocês terem uma ideia, que em países desenvolvidos, em países de alta renda, como por exemplo os Estados Unidos, cada criança de até 10 anos de idade deve sofrer em média de 2 episódios de infecção gastrointestinal ao ano. Em países de baixa média renda, nos quais se enquadra o Brasil, esse número sobe para 12 episódios de infecção do trato gastrointestinal ao ano. Imaginem só, é como se fosse um episódio ao mês. E muitas dessas infecções, elas não são nem diagnosticadas, porque às vezes elas são subclínicas. Então é aquela intoxicação alimentar, quando a gente vai comer fora de casa, quando a gente come alguma coisa na cantina que não está muito boa. E no meu laboratório, a gente se interessa em entender o que acontece quando essas infecções vão embora. Por quê? Porque essas infecções, por acontecer no tecido da mucosa intestinal, esses patógenos, eles vão dividir o mesmo espaço físico com todo tipo de antígeno. Então, com antígenos alimentares, como o Marco muito bem ilustrou, com antígenos provenientes das bactérias comensais, que colonizam todo o nosso trato gastrointestinal. E por causa disso, o sistema imune da mucosa intestinal, ele precisa conseguir entender que isso aqui é patógeno, isso aqui é comida, isso aqui é comensal, e elaborar a resposta adequada para cada um desses antígenos. Então, toda vez que a gente tem um episódio de infecção na mucosa intestinal, a gente vai ter inflamação, onde esse patógeno vai ser combatido, depois o sistema imune volta à homeostase. Isso vai acontecendo muitas vezes ao longo da nossa vida. E a pergunta que a gente quer responder no nosso grupo é: o que acontece quando essa homeostase não retorna? O que acontece quando esse estado inflamatório não retorna ao inicial? E a gente tem estudado isso no contexto do desenvolvimento de diferentes patologias, por exemplo, no desenvolvimento de respostas alérgicas, tanto pulmonares quanto gastrointestinal, no desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, até mesmo na falha em elaborar respostas contra vacinas entregues por vias mucosas, como as vias aéreas ou a via oral. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho no contexto da alteração de doenças metabólicas, da indução ou da prevenção de doenças metabólicas. Então, a pergunta que a gente quer responder no meu laboratório é: será que uma infecção pode alterar de maneira permanente a homeostase tecidual e gerar doenças? Então, esse sistema imune da mucosa intestinal, ele precisa trabalhar de uma maneira muito afinada. Então, ele precisa inflamar na hora correta, combater patógenos na hora correta, induzir imunidade contra vacinas na hora correta e, ao mesmo tempo, prevenir imunidade contra todos esses componentes que estão aqui no lumen intestinal e não são prejudiciais à nossa saúde. E quem garante esse funcionamento homeostático do sistema imunológico na mucosa intestinal são os mecanismos de barreira física e de barreira ativa associados à microbiota. Então, essas barreiras, elas são compostas pelas camadas epiteliais, que, como o Marco muito bem ilustrou, trabalham para prevenir a translocação, a invasão do epitélio por micro-organismos. A gente vai encontrar uma camada de muco aqui na mucosa intestinal, com produção no qual estão ancorados os peptídeos antimicrobianos, anticorpos IgA, que são secretados pelas células B na lâmina própria ou nas placas de Peyer, que fazem parte, então, da barreira ativa da mucosa intestinal, que contempla também subtipos especializados de células dendríticas e subtipos de linfócitos inatos, como as ILCs, que o Marco mostrou, e linfócitos adaptativos, principalmente essas células aqui, TH17, que vão fazer
o reforço da barreira ou a regulação da resposta inflamatória excessiva, como é o caso das células T reg. E a microbiota, ela exerce um papel essencial para a manutenção dessa homeostase. Ela molda, ela ativa todas essas células via produção de metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta, que o Marco já abordou, e muitos outros fatores que regulam a presença dessas células. No nosso laboratório, a gente tem estudado um segundo tecido que a gente acredita que exerça um papel muito importante para essa barreira mucosa, que é o mesentério, tá? Então, durante muito tempo, o mesentério foi negligenciado. Então, o mesentério é essa gordura que está ali perto do intestino. E hoje a gente já sabe que o mesentério não é só um pedaço de gordura perto do nosso intestino. Na verdade, ele é um órgão que foi descrito em 2016. Então, ele possui uma estrutura própria, ele possui funções fisiológicas especializadas, tendo caracterizado, então, como um órgão. E a gente tem estudado nos últimos anos as funções imunológicas desse mesentério. Então, o mesentério, ele possui clusters, agrupamentos de células linfóides, que são os FALTs, onde a gente encontra linfócitos T, linfócitos B, macrófagos, eosinófilos, onde a gente encontra grande parte dos linfócitos T que são específicos para os antígenos intestinais. E como todo tecido adiposo, a gente diz que o tecido adiposo ele tem um tônus imunológico que desvia mais para um padrão do tipo 2, com presença de eosinófilos, macrófagos M2, IL-6, Tregs, que é um perfil menos inflamatório. Então, na homeostase, esse tecido fica mais ou menos assim. E a gente quis entender, então, no nosso laboratório, como que o mesentério reagia a infecções. Então, para estudar isso, a gente usou um modelo de infecção oral por essa bactéria aqui, Yersinia pseudotuberculose. Então, eu quero destacar aqui que a ideia não é estudar infecção por Yersinia, mas usar essa bactéria como modelo de infecção aguda intestinal, dessas que a gente tem, elimina e fica bem depois, como episódios de infecção por E. coli, até mesmo salmonela. Então, a gente infecta o animal, os seres humanos também se infectam por Yersinia, embora a gente não saiba muito da existência dessa bactéria, ela causa infecções agudas, geralmente benignas no hospedeiro, então a bactéria entra pelo epitélio intestinal através de células especializadas, como células M, e se dispersam pelos linfonodos, fígado, baço. Então a gente criou um modelinho experimental com essa bactéria, a gente infecta os animais, eles têm um pico de infecção por volta da primeira semana, depois eles eliminam totalmente a bactéria. E aqui, nesse período, entre o primeiro mês e o segundo ano, depois da eliminação da infecção, que a gente começou a estudar os animais. E quando a gente olha para o mesentério do camundongo, então o mesentério do camundongo é isso daqui, ele parece uma florzinha, né? Então é esse tecido adiposo aqui. Quando a gente olha para o mesentério do camundongo pós-infecção e compara com o mesentério naive, acontece isso daqui. Tá? Então, o mesentério naive ele tem alguns clusters de células linfóides, mas depois da infecção a gente vê um processo inflamatório crônico persistente nesses animais. Essa inflamação nunca mais vai embora. Tá? Então, fica um tecido inflamatório. E aquele tônus imunológico que eu disse para vocês que era do padrão 2, agora ele faz uma mudança para um tônus imunológico do tipo 1. Então, é um processo inflamatório crônico do tipo 1. Para entender por que esse tecido inflama, a gente foi avaliar as estruturas linfóides desse tecido. Então, o mesentério, ele contém, além desses clusters de células linfóides, ele contém toda a malha de vasos linfáticos que vão drenar antígenos do intestino para os linfonodos mesentéricos, onde as respostas adaptativas são induzidas. Então, para avaliar como estava a função desses vasos linfáticos, a gente tirou vantagem do fato de que esses vasos funcionam para transportar lipídios da dieta. Então, a gente pegou os camundongos e a gente fez uma gavagem neles com Bold-P misturado com azeite de oliva, creme de leite. A gente fez um shake de lipídios que, quando misturados ao Bold-P, ficam fluorescentes. Então, quando a gente olha a malha linfática do mesentério de um camundongo naive, é isso aqui que a gente vê, tá? Vasos linfáticos bem definidos. Quando a gente faz isso num camundongo que foi infectado pela bactéria, o que acontece é isso daqui.
Então, esses lipídios da dieta, eles estão vazando para o mesentério. Esses vasos linfáticos, eles ficam danificados depois da infecção. Isso não é exclusivo para a infecção por Yersinia, acontece após uma série de processos inflamatórios e infecciosos intestinais, mas no caso da Yersinia, esses vasos nunca mais se reparam. 2 anos depois que o animal já eliminou totalmente a infecção, esses vasos continuam lesionados. E junto com os lipídios, o que mais se transporta para o mesentério, o que mais escapa para o mesentério, são bactérias. E bactérias da microbiota do animal. Tá? Então, quando a gente vai sequenciar as bactérias que caem ali no mesentério, a maioria é lactobacilos. Tá? São bactérias anaeróbicas benignas da microbiota. Mas que pelo fato do vaso linfático perder a sua integridade, o que compromete o sistema imune da mucosa intestinal também, eu não tenho tempo para falar disso hoje, essas bactérias deixam de viver no lumen intestinal e passam a colonizar esse tecido, alimentando esse processo inflamatório crônico que eu mostrei para vocês, que é irreversível. Só que quando a gente olha o animal, depois disso daqui, a gente imagina que a gente vai ver um camundongo muito doente. E não é isso que acontece, o camundongo vive relativamente bem. Então, 2 alunas do meu laboratório de mestrado, a Miriam e a Bárbara, em colaboração com a Yasmin Belcaide e com o Vinícius, que é um professor aqui da Federal do ABC, decidiram estudar o que acontece com esses animais depois da infecção. Em particular, o que acontece com o metabolismo desses animais depois que eles desenvolvem todo esse remodelamento do mesentério induzido pela infecção por Yersinia. E a primeira coisa que chamou a atenção de todo mundo foi isso daqui. Quando a gente olha a cavidade abdominal desses animais, muitas vezes eles têm esse líquido branco aqui, que em um primeiro momento a gente imaginava que era ascite. Isso é ascite, isso é ascite. Vamos ver quais são os linfócitos que estão nessa ascite. E quando a gente centrifuga essa solução, esse líquido branco, a gente não vê um aumento no pellet e nem no número de leucócitos que está lá. Mas a gente vê esse sobrenadante esbranquiçado, que quando a gente vai caracterizar, na verdade, é lipídio. Então, ácidos graxos livres, triglicérides, colesterol. Então, são os lipídios da dieta que estão escapando por esses vasos linfáticos. E por escaparem desses vasos linfáticos, a gente vê uma diminuição na concentração sérica dos mesmos lipídios, ácidos graxos livres, glicerol livre, triglicérides, mas não nos níveis de colesterol. Eu vou falar disso no finalzinho da apresentação. Então, a nossa pergunta foi, será que esses animais conseguem absorver de lipídio da dieta? Então, para testar isso, a gente fez um experimento muito simples, que foi deixar os animais em jejum, e depois de 12 horas a gente fez uma gavagem neles com azeite de oliva, e depois de 3 horas a gente mede o triglicéride sérico. Então, nos animais controle, a gente espera um aumento dos triglicérides depois da gavagem com azeite de oliva. Mas isso não acontece nos animais que passaram na infecção. Então, mostrando que eles têm um defeito, pelo menos inicial, na absorção dos lipídios que eles ingerem na dieta. Então, será que eles estão perdendo peso por causa disso? Como eu disse para vocês, eles não aparentam estar doentes. Então, eles perdem peso na fase aguda da infecção, mas depois que eles eliminam a bactéria, eles passam até a ganhar mais peso. Eles não ficam obesos, tá, gente? Mas como vocês podem olhar aqui, eles sempre ganham mais peso do que o animal controle ao longo do tempo. Então, embora eles não consigam absorver lipídios pela via clássica a curto prazo, a longo prazo parece que está indo muito bem, obrigada. Quando a gente dá uma ração high fat, rica em lipídio para eles, aí eles engordam ainda mais. E eles apresentam aumento no nível de colesterol sérico. E associado a tudo isso, eles também têm aumento de deposição de lipídios no fígado. Então, esse lipídio que escapou para a cavidade peritoneal está voltando para o organismo por uma via que a gente diz que é uma via não clássica. Ele está sendo reabsorvido e ele vai depositar no fígado. Então, provavelmente esse metabolismo está alterado. E é isso daqui que a Bárbara está estudando no laboratório. Então, como eles ganham mais peso, a gente foi olhar onde é que estava esse aumento de peso. Então, eles não ficam obesos, como eu disse para vocês, mas se vocês olharem os compartimentos de tecido adiposo deles, aqui é uma foto, a gente vê que eles ganham mais peso no tecido adiposo mesentérico e no tecido adiposo subcutâneo. Eles não têm aumento de massa magra, tá? Então, eles estão ganhando peso justamente em tecido adiposo.
principalmente o mesentérico e o subcutâneo. E junto com isso, todos esses compartimentos de tecido adiposo, então o mesentérico, o subcutâneo, o perigonadal, eles ficam inflamados, tá? Então a gente observa a presença de citocinas inflamatórias no soro. Eu não tenho tempo para mostrar aqui para vocês, mas todos esses tecidos têm aumento de TNF-alfa, IL-beta, IL-6, tem aumento de LC do tipo 1, tem diminuição de célula T reguladora, tem aumento de neutrófilo. Os macrófagos desses compartimentos de tecido adiposo, eles mudam o perfil de expressão gênica de um perfil M2, que eu tinha dito para vocês, que é o que a gente encontra nos linfócitos, nos animais naives, né, para um perfil M1, que é um perfil inflamatório, então, coroando esse processo inflamatório crônico nos tecidos adiposos. E a gente sabe que aumento de peso, aumento dos compartimentos de tecido adiposo, ao lado do processo inflamatório crônico desse tecido adiposo, são três das principais características das doenças metabólicas, em particular da síndrome metabólica. Então, a nossa próxima pergunta foi: será que esses animais, por terem essas alterações no tecido adiposo, vão desenvolver síndrome metabólica? E para avaliar isso, a gente foi avaliar uma dos sintomas clássicos da síndrome metabólica, uma das características clássicas, que é a resistência à insulina. E para nossa surpresa, quando a gente fez um teste de ITT nesses animais, que é nada mais do que deixá-los em jejum e injetar a insulina e ver a ação da insulina sobre os níveis de glucose, o que a gente verificou é que os animais que passaram pela infecção respondem muito melhor à insulina. Então, eles não estão resistentes à insulina, ao contrário, eles estão mais sensíveis à insulina. E essa sensibilidade, ela pode ser verificada particularmente em tecidos como o tecido adiposo, e músculo, mas não no fígado, que é onde a gente vê todo aquele depósito de lipídios. Quando a gente faz uma análise calorimétrica desses animais, então a gente coloca os animais em um aparelho que faz a calorimetria, a gente vê que essa razão aqui de troca respiratória está aumentada, significando que ele tem um melhor metabolismo de carboidrato, o que bate com a maior sensibilidade à insulina e também com o fato de que a gente encontrou níveis aumentados de insulina sérica nesses animais. E a gente também dosou esse peptídeo aqui, tá? Que é um peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, que é o GIP, que também estava aumentado nesses animais. O GIP, ele é produzido e modulado, assim como outras incretinas, por componentes da microbiota. Então, metabólitos produzidos pela microbiota, até mesmo os ácidos graxos de cadeia curta, podem atuar aqui nas células epiteliais, que interfere na produção dessas incretinas, levando então ao aumento ou diminuição da produção do GIP, que atua em diferentes tecidos, como o tecido adiposo e o pâncreas, fazendo com que haja aumento de produção de insulina, aumento de resposta à insulina e até mesmo aumento de depósito de tecido adiposo. Então, a gente acredita que esse aumento da produção de GIP pós-infecção que seja responsável pela melhora na resposta à insulina por parte desses animais. Então, a gente foi ver qual é a contribuição da microbiota intestinal para esse fenótipo. Então, para testar isso, a gente pegou camundongos germ-free, que são aqueles animais que não possuem microbiota nenhuma, né? E aí a gente fez um transplante fecal, isolando microbiota ou de animais naíves ou de animais previamente infectados, e dando essa microbiota para o camundongo germ-free, a gente foi olhar a resposta à insulina. E, para nossa surpresa, na verdade, foi exatamente o que a gente previa. A microbiota dos animais infectados foi capaz de transferir para o camundongo germ-free essa melhora na resposta à insulina e também o aumento do peso. A gente também encontrou aumento na secreção de insulina e de GIP nos camundongos germ-free que receberam a microbiota dos animais previamente infectados por Yersinia. Como prova de conceito, a gente fez um outro modelo de transplante fecal, esse a gente pôde fazer aqui no Brasil, que foi simplesmente transferir a microbiota ou para camundongos recém-desmamados ou para camundongos tratados com antibiótico, e a gente mais uma vez verificou que a microbiota dos animais previamente infectados por Yersinia transplantava esse aumento de ganho de peso e também a melhora na resposta à insulina, e também o aumento de GIP e o aumento de GLP.
Então, mostrando que o efeito conferido pela infecção sobre a melhora no metabolismo de carboidrato, apesar da inflamação crônica no tecido adiposo, era associado com alterações da microbiota. A gente, então, sequenciou essa microbiota intestinal, então, 18 semanas depois da infecção, a microbiota estava alterada, e ela era uma alteração que já começava a partir da quarta, quinta, sexta semana e permanecia. E a gente viu que tinha 2 bactérias, e é uma alteração bem discreta, tá, gente? É esse vermelhinho aqui, olha. Então, são protobactérias. Havia 2 protobactérias que estavam aumentadas depois da infecção, que era a Suterella e o Sulfovibrio. E acontece que essas bactérias, elas também estão aumentadas em frente episódios de infecção gastrointestinal agudas. E elas estão diminuídas em crianças desnutridas. São crianças que passam por quadros graves de desnutrição, também tem diminuição de Suterella, que é o contrário do que a gente vê nos nossos modelos. Então, a gente comprou uma Suterella e fomos colonizar os animais com Suterella. E, para nossa surpresa, a Suterella não faz com que o camundongo ganhe mais peso, mas ela melhora a resposta à insulina. Então, a resposta melhorada à insulina em pós-infecção por Yersinia é dada pelo aumento dessa bactéria aqui, Suterella wardsoriensis, depois da infecção por Yersinia. A gente também viu que tinha as mesmas alterações metabólicas sistêmicas, então tinha diminuição de triglicéridos, de glicerol livre, aumento de GIP, aumento de secreção de insulina. Então, como conclusão dessa primeira parte, a gente mostra aqui um episódio de infecção gastrointestinal que altera a homeostase imunológica do tecido adiposo numa direção em que a gente espera que haja uma síndrome metabólica, por poder alterar a composição da microbiota e levar ao aumento da secreção de GIP e GLP, favorece com que haja, na verdade, uma melhora no metabolismo da glicose. Então, um quadro que deveria gerar uma síndrome metabólica clássica, na verdade, não causa, porque a infecção muda a microbiota intestinal num sentido de que ela vai fazer resistência à síndrome metabólica. Só que, como eu disse para vocês, isso daqui está acontecendo em condições hospitalares. O camundongo está numa gaiola, estéril, comendo comida balanceada, água estéril, sem nenhum outro patógeno, e diante de uma dieta muito controlada. Quais seriam as consequências funcionais disso na vida real? Então, quem tem infecção? As pessoas que são expostas a esses patógenos, na verdade, muitas vezes elas também estão sendo desafiadas com dietas deficientes, como, por exemplo, dietas de desnutrição que são baseadas em carboidrato e que têm quantidades muito baixas de lipídio e proteína. Então, a gente decidiu desafiar os animais com essa dieta. A gente esperava que essa dieta fosse aumentar muito mais os sintomas da desnutrição quando ela é dada para um animal que teve a infecção. Só que, para nossa surpresa, mais uma vez, o animal infectado que come a dieta de desnutrição, essa dieta baseada em carboidratos, mas deficiente em lipídio e proteína, ele cresce mais, se desenvolve muito mais do que um animal naive. Então, aqui o animal naive, se vocês compararem ele com o animal naive que come a dieta controle, ele fica pequenininho. Se a gente faz isso com um animal que teve a infecção, ele cresce como se ele estivesse comendo dieta controle. Então, a gente vê aqui o animal está se desenvolvendo normalmente. Então, a gente acredita que isso pode ser, de repente, uma adaptação do hospedeiro, que consegue selecionar espécies de bactéria de microbiota pós-infecção que favoreçam, então, o uso de carboidratos, que é o tipo de dieta que é consumida nesses lugares onde essas infecções são muito presentes. Então, a gente acredita que isso daqui esteja... Se você puder finalizar, nós estamos estourando o tempo. Desculpa. Tá, falta 2 slides. Então, para finalizar, o que a gente fez foi retirar o carboidrato da dieta e a gente deu para esses animais, então, uma dieta cetogênica, ou seja, uma dieta rica em lipídios e sem carboidratos. E o que acontece é que os animais, eles perdem peso e eles morrem quando eles consomem essa dieta, tá? Toda a melhora metabólica deles vai embora, então mostrando que depois da infecção, em função dessa alteração no trânsito de lipídios, provavelmente, esses animais não conseguem mais metabolizar lipídios como eles deveriam, então eles ficam
mais sensíveis ao desenvolvimento de aterosclerose, tá? Então, se a gente dá para eles uma dieta hipercolesterolêmica, eles morrem de aterosclerose porque oclui totalmente as artérias deles, tá? E eles têm todo esse depósito de lipídio e líquen, que faz com que eles tenham, então, um outro tipo de problema metabólico. Então, para concluir, o que a gente mostrou é que alterações na microbiota decorrentes de episódios de infecção gastrointestinal podem levar a uma melhora no metabolismo de glicose, que pode representar uma condição favorável frente à desnutrição, mas, ao mesmo tempo, a resposta imunológica no mesentério que lesiona os vasos linfáticos e altera o tráfego de lipídios, pode alterar o metabolismo lipídico de forma a levar ao desenvolvimento de uma síndrome que a gente chama não clássica, tá? Que compromete, então, a sobrevida frente a dietas deficientes de carboidrato. E para finalizar, então, eu queria agradecer as pessoas envolvidas nesse trabalho, principalmente esse trio aqui, a Miriam, a Bárbara e o Vinícius, a Yasmin, e o outro Vinícius, que é o Vinícius Oliveira, que trabalha na UFABC, e as outras colaboradores com a gente nesse projeto, principalmente o Zeca, que nos cedeu os camundongos transgênicos para estudar a aterosclerose. E eu fico por aqui, esse aqui é o meu contato, denisfonseca.bolso.br, e se houver tempo para questões, eu estou aqui à disposição. Ok, excelente apresentação, Denise. Muito obrigado por compartilhar esses resultados ainda não publicados, mas muito interessantes. Foram feitas algumas perguntas, a gente infelizmente não vai conseguir responder todas, mas passando duas que são mais ou menos relacionadas, você chegou a medir leptina nos animais, além da insulina, e você analisou adipócitos do tipo 1 nesses animais? A gente não mediu leptina, a gente mediu adiponectina. A adiponectina está aumentada. A leptina também, perdão, a gente mediu leptina, assim, ambos estão aumentados, mas a adiponectina está muito mais aumentada, é mais relevante. Adipócitos do tipo 1 a gente não analisou. Obrigado. Eu vou deixar, pessoal, vocês têm os contatos dos palestrantes, por favor, depois mandem as perguntas por e-mail. Infelizmente, a gente não tem tempo para responder todas as perguntas. Bom, sem maiores delongas, eu vou passar para a próxima palestrante, que é a professora Osana Gomes Rodrigues. É um prazer apresentá-la. A professora Osana é nutricionista, formada pela Unesp, fez seu mestrado também nessa universidade. Depois ela realizou doutorado e pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, em São Paulo, e foi pesquisadora visitante no Abraham Institute. É um prazer tê-la aqui participando desse painel e tenho certeza que vai mostrar coisas bem interessantes para nós. Obrigado por participar. Bom, eu que agradeço, Marco, a sua introdução e agradeço à comissão da FESB pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e vou apresentar alguns resultados recentes que a gente tem obtido no nosso laboratório. Deixa eu tirar isso daqui. Então, como o Marco falou, eu sou docente da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e sou a responsável pelo Laboratório de Nutrientes e Reparo Tecidual, o LabNutri. Então, eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre os efeitos dos ácidos graxos ômega 3 no reparo tecidual da pele. Então, primeiramente, por que estudar a pele? A pele, ela é o nosso maior órgão do corpo humano, ela é essencial para a nossa sobrevivência, não só de humanos, como de outras espécies, porque a pele ela nos protege contra danos externos, que podem ser químicos, físicos ou biológicos. Então, manter a integridade da pele é essencial para que a gente sobreviva. Bom, só para relembrar, a pele ela é formada pela epiderme, que nada mais é do que uma camada de queratinócitos em diferentes fases de diferenciação, e a derme, que é constituída pela matriz extracelular, então essa parte toda aqui que preenche a derme, e na matriz extracelular a gente tem células do sistema imune, como macrófagos, linfócitos,
fibroblastos e miofibroblastos, a gente tem células endoteliais que vão formar os vasos sanguíneos, que vão levar os nutrientes até a pele, e também aqui não está representado, mas a gente tem terminações nervosas. Além dessas duas camadas, aqui embaixo ainda se encontra o tecido subcutâneo, né, tecido adiposo subcutâneo, que também faz parte da pele. Então, a pele, toda vez que ela passa por uma agressão ou que a gente tenha uma interrupção da sua integridade, então qualquer dano, vai ativar o processo de reparo tecidual. Esse processo, ele não é específico da pele, então qualquer tecido que sofra um dano, seja um órgão, né, interno, então fígado, pulmão, o mesmo intestino, inicia o processo de reparo tecidual. Esse processo, na realidade, ele é constituído por dois processos diferentes. O processo regenerativo, no qual o tecido, após o dano, após ser cicatrizado, ele retorna às suas propriedades funcionais. Então, esse processo de regeneração é o processo que acontece na pele e no fígado, por exemplo. Então, após o dano, esses tecidos conseguem retornar às suas funções iniciais, antes do dano. Mas a gente também tem o processo de cicatrização. Nesse processo, então, quando ocorre um dano e é ativado o processo de cicatrização, são tecidos que vão formar uma cicatriz e eles perdem as suas propriedades funcionais do tecido sadio. Então, apesar dessa diferença entre regeneração e cicatrização, a literatura utiliza isso como sinônimo. Então, a gente falar de regeneração e cicatrização acaba, né, sendo a mesma coisa, mas tem que entender, deixar bem claro que são diferentes. Mas aqui eu vou tratar como sinônimos. Então, processo regenerativo e cicatrização como características como os tipos de reparo tecidual. Então, a cicatrização, ou o reparo tecidual, é constituído por 3 fases concomitantes. Então, a gente tem inicialmente a fase inflamatória, seguida da fase proliferativa e, por fim, a fase de maturação ou remodelamento do tecido. Então, só para a gente entender um pouco mais, assim que ocorre um dano, inicia-se a fase inflamatória. Essa fase inflamatória ela tem um pico em mais ou menos 24 horas, e ela é caracterizada pela infiltração de células do sistema imune, principalmente os neutrófilos. Esses neutrófilos chegam ao local da ferida através de aumento da permeabilidade vascular e eles produzem mediadores inflamatórios que vão ser importantes para as demais fases. Então, quando a fase inflamatória ela está reduzindo, a gente já tem o início da fase proliferativa. Nessa fase, as principais células envolvidas são os macrófagos, os fibroblastos, as células endoteliais. Esses tipos celulares serão extremamente importantes para os processos de reptilização, de angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos, que é essencial para que cheguem nutrientes e outros tipos celulares no local da lesão, e para a formação da matriz extracelular. Durante essa fase proliferativa, já inicia-se a fase de remodelação ou maturação. Essa fase ela é caracterizada por uma diminuição da celularidade, uma redução da vascularização e o remodelamento da matriz, que é justamente que dá nome a essa fase. O que seria esse remodelamento? Na pele, a gente tem que a principal fibra, né, presente na matriz são as fibras colágenas. Então, essa fase de remodelamento é quando ocorre a síntese e a degradação de colágeno para que a sua organização, né, a organização das fibras, ela seja semelhante à organização das fibras da pele antes da lesão. Isso é extremamente importante para que ocorra a manutenção ou o retorno da funcionalidade da pele. Então, que a pele consiga ser esticada para todos os lados e que se desenvolva todas as suas funções. Bom, aqui em maior detalhe, a fase inflamatória, como eu falei para vocês, a gente tem aumento da permeabilidade vascular, então, entre as células do imune, neutrófilos, e numa inflamação mais tardia, os macrófagos.
Nessa inflamação inicial, a gente vai ter a produção de mediadores pró-inflamatórios, como TNF-alfa, IL-1-beta, CXCL2, espécies reativas de oxigênio. Todas essas moléculas pró-inflamatórias, elas são importantes para aumentar a inflamação, então, permitir que novos tipos celulares cheguem até o local da lesão, e também para inibir a invasão de micro-organismos. Como a gente falou, a pele, o Marco falou, a pele, ela é um local né, ela tem a sua microbiota. Então, quando a gente tem a lesão, é normal que ocorra a invasão de micro-organismos. Então, essas moléculas pró-inflamatórias, elas acabam combatendo a infecção naquele local. Em seguida, na fase proliferativa, a gente vai ter a chegada dos fibroblastos, então eles migram do tecido saudável para o local da lesão, e das células endoteliais que vão ajudar na formação dos vasos sanguíneos através da expressão de fatores de crescimento, como o fator de crescimento vascular endotelial, VEGF, e o TGF-beta. Essa fase proliferativa, a gente tem uma grande concentração de colágeno tipo 3. Na fase seguinte, a fase de remodelamento, a gente já tem a diferenciação dos fibroblastos para os miofibroblastos e a produção mais intensa de metaloproteases, como a MP9, e de inibidores teciduais de metaloproteases, como a TIMP1. Essas duas moléculas são extremamente importantes para que ocorra aquele remodelamento do colágeno. A gente sai de um local rico em colágeno 3 para um local rico em colágeno 1. E isso é fundamental, como eu falei, para a manutenção das funções, das propriedades funcionais da pele. Então, como eu falei, a fase inflamatória, ela é extremamente importante para qualquer processo de reparo tecidual e ela é caracterizada por uma inflamação inicial, com alta concentração de mediadores pró-inflamatórios, só que para que o processo ocorra a contento, essa concentração de mediadores pró-inflamatórios, ela tem que ir decaindo conforme o processo avança e na inflamação tardia, a gente vai observar um aumento nas concentrações de mediadores anti-inflamatórios ou pró-resolutivos. Então, esse comportamento da resposta inflamatória, ele é essencial para o sucesso do reparo tecidual. Quando nós temos uma inflamação que se encaminha para a resolução, temos em seguida a fase proliferativa e de remodelamento. Entretanto, se nós tivermos uma cronificação desta resposta inflamatória, essa cronificação ou exacerbação da resposta inflamatória impede as demais fases e impede o fechamento das feridas. E aí vocês podem me perguntar, mas qual é a relevância disso? Aí lembra que no primeiro slide eu falei, a manutenção da integridade da pele é essencial para a nossa sobrevivência. Então, indivíduos que apresentam dificuldade em cicatrizar, em chegar nessas fases, como, por exemplo, os diabéticos, os idosos, eles têm maior chance de apresentar infecção e perder a função daquele tecido. Então, essa é a relevância de estudar o reparo tecidual. Então, sabendo que a inflamação é um fator importante para o reparo, e nós também já sabemos que nutrientes da dieta modulam a resposta inflamatória, eles então possivelmente podem modular o reparo tecidual. Meu grupo de pesquisa, ele está particularmente interessado em avaliar os efeitos da ingestão de ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, presentes em peixes e óleo de peixes, e ômega 6, presentes em óleo de soja, milho e girassol. Então, qual seria o efeito desses ácidos graxos, que são imunonutrientes, ou seja, eles modulam a resposta inflamatória? Então, qual é a função deles sobre o reparo tecidual? Bom, a gente já sabe que os ácidos graxos ômega 6, eles têm um efeito positivo sobre a resposta de reparo da pele. Nós já vimos em outros grupos também que eles aceleram a resposta inflamatória, eles aumentam a formação de vasos e assim fecham as feridas mais rápido. Isso a gente viu tanto em animais normais como em animais diabéticos que apresentam dificuldade para cicatrizar.
Entretanto, os ácidos graxos ômega 3 já apresentam um efeito mais controverso. Recentemente, nós publicamos um artigo que mostra que a ingestão de óleo rico em EPA, que é um ácido graxo ômega 3, piorou o processo de cicatrização porque atuou de forma negativa sobre a reorganização do colágeno, dificultando, assim, o fechamento da ferida. Isso também foi visto em humanos por um outro grupo. Então, nesses trabalhos, o ômega 3 piora o processo de cicatrização. Entretanto, outros grupos já mostraram que o ácido graxo DHA, também um ômega 3 presente no óleo de peixe, ele melhora o processo de reparo tanto em ratos quanto em humanos. Então, aqui mostrando uma melhora, o ômega 3 melhorando o reparo tecidual. Bom, como esses dados são controversos, nós partimos para um outro modelo para estudar ômega 3 e cicatrização, porque os estudos, eles utilizam protocolos diferentes. A gente dá suplementação oral, tem trabalhos com tratamento tópico, só um ácido graxo ou óleo rico em algum ácido graxo. Então, em 2004, o grupo do professor Kang, eles desenvolveram um animal transgênico chamado FAT1. Esse animal, ele é capaz de converter ácidos graxos ômega 6 em ácidos graxos ômega 3. Como é que eles fizeram isso? Eles isolaram da C. elegans o gene FAT1, que é o gene que codifica a enzima delta 3 desaturase, que é a responsável por essa conversão do ômega 6 para o ômega 3. Com a evolução das espécies, a gente perdeu essa enzima, então nós não somos mais capazes de fazer essa conversão. E aí, esse grupo isolou o gene FAT1 da C. elegans e adicionou ele no genoma do camundongo C57 black. Então, esse camundongo passa a produzir ácidos graxos ômega 3 a partir do ômega 6 da dieta. Esse modelo tem sido utilizado em diversos estudos sobre doenças inflamatórias, com a intenção de avaliar o efeito do ômega 3 sobre esses processos inflamatórios. Entretanto, ele nunca tinha sido utilizado para estudar o efeito do ômega 3 na pele. Então, por isso, nós utilizamos esses animais. Então, aqui só para explicar o modelo, nós utilizamos, então, animais wild type e FAT1, induzimos uma ferida aqui no dorso dos animais. Então, esse tamanho aqui é o nosso tempo inicial, e depois, durante o processo de cicatrização, nós utilizamos esse molde maior como nossa amostra. E com essa amostra, nós fazemos diversas análises, como cromatografia gasosa, para avaliar a composição em ácidos graxos, sequenciamento de RNA para avaliar a modulação gênica global, e depois confirmamos por RT-PCR. Citometria de fluxo a gente utilizou para avaliar os tipos celulares presentes na ferida, né, durante as diferentes fases do processo de cicatrização. A histologia para avaliar a organização do colágeno, os ensaios de ELISA para quantificar os mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios na ferida, ensaio de lipidômica, porque estamos trabalhando com ácido graxo ômega 3, então a gente fez ensaio de lipidômica para avaliar a produção de mediadores lipídicos durante esse processo, e por fim, os ensaios de função, então de resistência e elasticidade da pele para avaliar como que esses ácidos graxos podem influenciar sobre a função da pele após o reparo tecidual. Bom, então aqui como resultados, inicialmente, não sei se isso aqui está atrapalhando vocês, inicialmente a gente tem que os animais FAT1, eles apresentaram uma piora na cicatrização das feridas, porque eles demoraram mais para cicatrizar em relação aos animais controle. Essa piora, ela é bem evidente aqui em 5 dias, porque a área da ferida do animal FAT1 é muito maior do que a área do animal controle, e ela é confirmada aqui na histologia, onde a gente pode observar maior infiltrado inflamatório nas feridas isoladas dos animais FAT1 em relação aos animais controles, e também maior edema nos animais FAT1 em relação ao controle.
Para confirmar esse infiltrado inflamatório, nós fizemos ensaios de imunistoquímica marcando F480, que é o marcador de macrófago, e vimos que as feridas dos animais FET1 têm mais marcação para macrófago do que os animais controle. Fazendo os ensaios com ELISA, observamos maior resposta pró-inflamatória, pois as feridas de animais FET1 apresentaram aumento nas concentrações de L6, CXCL1, CXCL2 e TIMP, e reduziram as concentrações de L10, uma importante citocina anti-inflamatória. Bom, além disso, aí vamos avaliar se esse modelo do FET1, se ele realmente tinha maior concentração dos ácidos graxos ômega 3. Então, no plasma desses animais, observamos uma redução de ácido araquidônico, que é um ômega 6, e um aumento nas concentrações dos ácidos graxos ômega 3. Chamo a atenção aqui para o DHA. Então, um aumento bastante expressivo nas concentrações plasmáticas de DHA. Isso foi observado também na pele. Então, na pele desses animais, nós isolamos duas frações lipídicas, na realidade isolamos mais, mas eu só apresento as duas, que é a fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina, e fomos avaliar, então, a composição lipídica dessas frações. E repetiu o mesmo que a gente viu no soro, no plasma. Uma redução de ácido araquidônico, aumento de DHA, tanto em fosfatidilcolina como em fosfatidiletanolamina. Então, tendo em vista esse aumento aqui em DHA, nós utilizamos um segundo modelo para continuar o estudo. Então, nós pegamos animais C57 normais e suplementamos oralmente esses animais com óleo rico em DHA. Fizemos essa suplementação por 4 semanas e, em seguida, fizemos a ferida e as análises subsequentes. Então, para confirmar se esse protocolo realmente conseguia aumentar as concentrações de ácidos graxos ômega 3, nós avaliamos novamente o plasma, né, a concentração dos ácidos graxos no plasma. De novo, observamos redução em ácido araquidônico e aumento em DHA. Então, esse protocolo foi eficiente para induzir o aumento nas concentrações de DHA. Esses animais suplementados com DHA apresentaram um atraso no fechamento da ferida, corroborando o que a gente tinha visto com o FET, aumentaram as concentrações de TNF-alfa, uma citocina pró-inflamatória, reduziram as concentrações de VEGF, que é um fator de crescimento importante para o processo de cicatrização, e eles aumentaram a porcentagem de células positivas para F480, ou seja, macrófagos. Então, mostrando que o mesmo efeito visto com o FET1 foi reproduzido pela suplementação com DHA. Bom, tendo em vista que a gente observou um aumento na infiltração de macrófagos, nós utilizamos um outro protocolo, isolamos macrófagos do peritônio dos animais após a administração de tioglicolato e fomos avaliar a sua resposta frente ao LPS. Então, animais FET1 que foram estimulados com tioglicolato reduziram a produção de L10 frente ao estímulo com LPS e aumentaram a produção de TNF-alfa frente também à resposta com LPS, isso quando estimulados previamente com tioglicolato. Sem o tioglicolato, nós observamos apenas um aumento no FET1 da produção de TNF-alfa. Então, isso mostra que esses animais, eles têm uma resposta pró-inflamatória mais exacerbada quando são desafiados com estímulo. Bom, em seguida, como isso era inesperado, a gente estava esperando uma resposta anti-inflamatória, nós decidimos fazer um sequenciamento de RNA da pele desses animais e, através dos ensaios de ontologia genética, nos chamou a atenção essas 3 vias. Então, as 2 vias relacionadas com matriz extracelular e uma terceira via relacionada com o metabolismo de ácido araquidônico. Então, para estudar o metabolismo de ácido araquidônico, nós fizemos a lipidômica. Aqui eu apresento para vocês todos os metabólitos que foram quantificados por essa técnica. Em verde, fundo verde, são os metabólitos que tiveram a sua produção reduzida, e em vermelho ou amarelo, a produção aumentada.
Então, praticamente, do ácido araquidônico, a gente teve redução dos metabólitos e dos ômega 3 aumento. Aqui, a gente mostra, de uma outra maneira, que os animais que receberam ômega 3, eles aumentaram as concentrações dos derivados de EPDHA e reduziram as concentrações do ácido araquidônico. Entretanto, se nós voltarmos para essa figura e olharmos com cuidado, aqui esse contorno, então se a gente olhar aqui para o 18-HEP, que é um metabólito do ácido eicosapentenoico bastante importante, a concentração dele gira em torno de 50 picogramas por miligrama de tecido. E se olharmos para os metabólitos do ácido araquidônico, como a prostaglandina E2, as suas concentrações giram em torno de 1.500 picogramas por miligrama de tecido, ou seja, 30 vezes maior do que do metabólito do ômega 3. Então, apesar de ter reduzido as concentrações dos metabólitos derivados do ácido araquidônico, esses metabólitos, esses mediadores inflamatórios ainda estão em excesso nesses animais suplementados com ômega 3. E isso explica o aumento da resposta inflamatória desses animais. Então, nessa primeira parte, eu queria mostrar que o ômega 3, ele piorou o processo de cicatrização porque ele exacerbou a resposta inflamatória. Aí, voltando para esse ensaio de sequenciamento de RNA, nós fomos então investigar o que estava acontecendo com a matriz extracelular desses animais. Então, pegamos as feridas, fizemos um ensaio de Sirius Red e vimos que animais FAT1 têm um prejuízo na organização de colágeno quando comparado ao seu controle. Esse prejuízo, ele foi explicado porque esses animais FAT1, eles têm uma menor expressão gênica de genes que levam à formação do colágeno. Além disso, eles têm uma menor marcação de fibronectina, que é uma outra importante proteína relacionada com a matriz extracelular. Então, por fim, nós fomos avaliar, já que essa MEC estava tão diferente, será que ela estava alterando a função da pele? Então, para isso, nós pegamos a ferida dos animais, dividimos em 3 partes. Então, aqui, borda, ferida e borda, e fizemos um ensaio de resistência e elasticidade. E, para nossa surpresa, tanto a borda quanto a ferida dos animais FAT1, elas tiveram um aumento na resistência e a borda teve um aumento na elasticidade. Ou seja, esses animais, eles tinham uma melhora das funções mecânicas da pele. Então, nessa segunda parte, nós temos que o ômega 3, ele piorou a organização do colágeno, mas ele melhorou as funções da pele após o processo de cicatrização. Nós agora estamos tentando entender como é que ocorreu essa melhora na função da pele, então a gente vai estudar as fibras elásticas da pele. Então, mensagem geral que eu queria deixar para vocês é que ácidos graxos ômega 3 prolongaram a resposta inflamatória, modularam a formação da matriz extracelular durante o processo de cicatrização, mas, entretanto, eles melhoraram algumas das atividades, das propriedades funcionais da pele. Eu queria agradecer às alunas do Laboratório de Nutrientes e Reparo Tecidual que realizaram todo esse trabalho, principalmente a Tamires Candreva, e também aos colaboradores, tanto internacionais como nacionais, e não posso deixar de mencionar o suporte financeiro das agências de fomento. Obrigada. Para quem tiver interesse, esse é meu e-mail. Temos vagas para alunos de mestrado, doutorado e pós-doc. Sintam-se à vontade em me mandar e-mail. Obrigada. Obrigado, Osana. Excelente apresentação, dados muito interessantes, relevantes. Passando para as perguntas, tem uma pergunta que chegou do Carlos Fernandes. Ele diz o seguinte: já que os ômega 3 eles pioram, aumentam a fase inflamatória do reparo da pele, será que eles teriam algum efeito tumorigênico nesse tecido? Excelente pergunta. Existe uma grande semelhança entre o reparo tecidual e a formação de tumores. Então, os ômega 3, normalmente, dependendo do tipo de tumor,
eles vão ter um efeito inibitório, porque eles inibem a formação de novos vasos, e uma das coisas importantes para a formação e metástase é a formação de vasos do tumor para outros tecidos. Então, teoricamente, a gente teria uma ação inibidora da tumorigênese. Mas, como eu falei, a gente também esperava uma ação anti-inflamatória, e o que nós vimos foi uma ação mais pró-inflamatória nesses animais. Então, precisa estudar cada tipo de tumor para avaliar se realmente é isso que acontece. Excelente. Outra pergunta, como que esses ômega 3 eles atuariam numa condição de diabetes? Tá, a gente está fazendo isso, então a Beatriz Burger, uma aluna de doutorado agora, ela viu que o EPA, então um dos ácidos graxos ômega 3, ele piora o processo de cicatrização nos animais diabéticos. Então seria algo ainda para piorar ainda mais. Por outro lado, a gente tem um outro trabalho com ômega 6, e o ômega 6 melhora a cicatrização nos animais diabéticos, então a gente está, inclusive, propôs um projeto com humanos, estamos esperando a resposta do financiamento para esse projeto, suplementando o ômega 6. Excelente, agradeço novamente a sua participação, a participação da professora Denise. Foi um prazer enorme coordenar esse painel. Tenho certeza que muitas outras dúvidas vão ser enviadas para vocês e para mim também. Eu gostaria só de dar alguns avisos, então, para finalizar esse painel, gostaria de lembrar que tem uma enquete no Facebook, eu peço que todos vocês participem, e isso vai nos dar um feedback para essa edição e também para outras edições desse evento. Eu novamente agradeço à comissão pela indicação do meu nome, pela possibilidade de participar desse painel, e eu termino dizendo que a FESB ela ainda vai continuar hoje à tarde, temos várias palestras muito interessantes. Eu gostaria só de chamar a atenção para o próximo painel, que vai ser a partir das 2 horas, e que trata de biologia reprodutiva e programação fetal, e com isso eu encerro o painel de biologia da inflamação. Obrigado a todos e até breve.